O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, traz hoje os componentes de um movimento que já dura uns quase 10 anos, que é um movimento que questiona a confiabilidade do voto eletrônico, ou seja, aquele voto que você deposita nas eleições gerais, nas eleições presidenciais, através do computador e daquela pequena maquininha que se chama urna eletrônica. Eu tenho aqui ao meu lado o engenheiro Amilcar Brunazzo, que é um especialista em segurança de dados e hoje em sistema eleitoral, a advogada Aparecida Cortes e o jornalista e também comunicador social Oswaldo Maneschi. O Oswaldo Maneschi se engajou nesse movimento há um certo tempo e está também desde o início do movimento, que tem mais ou menos quantos anos, Amilcar? Nós começamos logo após a segunda eleição com as urnas eletrônicas, em 98. Então já estamos com 12 anos, né? Na verdade é com 12 anos. Bom, inicialmente, Amilcar, eu queria colocar para você a seguinte questão. A urna eletrônica, ela é considerada aqui no Brasil como algo quase que impecável, né? E não só impecável, como inexpugnável também. Ocorre que inclusive a partir de vocês, houve essa desconfiança toda, né, que vocês geraram através do movimento que vocês fizeram na internet, principalmente, uma desconfiança de que a urna eletrônica não era assim tão impecável. E também há a explicação dela não ser, da urna eletrônica, não ser um elemento assim muito seguro, a ponto de alguns países, inclusive aqueles países desenvolvidos, não aceitarem ou não implantarem esse sistema nas suas respectivas circunscrições eleitorais. De fato, Leite, o nosso movimento, ele chama, na verdade, é um fórum de discussão na internet, chama Fórum do Voto Seguro. O endereço é www.votoseguro.org. Todo esse tempo a gente vem discutindo sobre esse assunto, e o que nós questionamos não é a existência do voto eletrônico ou da urna eletrônica. Nós achamos que a urna eletrônica veio a acelerar o processo de apuração, eliminar uma porção de fraudes que existiam no processo manual. Porém, o que nós denunciamos depois de estudos, e muitos estudos, sobre o sistema, com nossos especialistas, advogados e técnicos de informática, é que a sociedade brasileira não tem controle sobre o resultado eleitoral publicado. O sistema que foi adotado no Brasil, que é diferente do que é adotado no resto do mundo, não permite à sociedade, à OAB, que participa do processo ou tenta participar, aos partidos políticos, não permite que essas entidades possam conferir o resultado eletrônico da votação. O resultado é muito rápido, sai em algumas horas, mas ninguém consegue conferir. E é esse motivo, Leite, que nós entendemos que levou a mais de 50 países que vieram conhecer as urnas brasileiras desde 1996 até agora. Todos eles, eu digo todos, eu não estou dizendo a maioria, estou dizendo todos, rejeitaram o nosso sistema, porque eles perceberam que não dá para ter um sistema eleitoral cujo resultado não possa ser conferido, controlado. Essa a nossa crítica, e as nossas proposições são no sentido de contornar esse problema, tentar adotar sistemas que no resto do mundo são adotados, que possam ser conferidos. A Aparecida Cortes, advogada, ela está também nesse movimento desde o início, né? Aparecida, o que é que você conta para a gente de sua experiência ao longo dessa luta? Bom, a principal experiência que eu poderia passar é a seguinte: a Justiça Eleitoral, ela exerce um controle total sobre as eleições. Ele é o único órgão da Justiça brasileira que possui o poder de regulamentar, administrar e julgar o contencioso eleitoral. Então, para que se produza a prova nesse processo, fica inviável
por conta de o próprio réu estar de posse exclusiva daqueles documentos que seriam necessários para fazer uma auditoria, para produzir uma prova num processo onde se questione a legitimidade das eleições. Então, essa concentração, para mim, para o nosso grupo, ela já causou muitos problemas, muitos processos que a gente tentou tocar, eles foram julgados improcedentes por conta de a Justiça Eleitoral não admitir questionamentos sobre a urna eletrônica. O Oswaldo Maneschi, ele vem agitando esse movimento também desde o início, né, Maneschi? E ele, através da internet, ele tem feito denúncias e tem feito também alguns estudos comparativos, sobretudo em relação a outros países. Como é que é isso, Maneschi? Bom, Leite, primeiro é uma convicção, né? Uma convicção reunida ao longo dos anos, né? Em relação ao processo eleitoral brasileiro. Eu sou do Rio de Janeiro, eu vivi o caso Proconsult de 82. É importante que as pessoas tenham noção que em 1981 foi introduzido no processo eleitoral brasileiro o computador. E em 82 nós tivemos lá no Rio de Janeiro uma tentativa de fraude através do programa de totalização, porque naquela época o voto ainda era em papel. E o que aconteceu? Tentaram armar em cima do Brizola, do Leonel Brizola, eu sou filiado ao PDT, tentaram armar em cima do Brizola uma fraude em benefício do outro candidato, Moreira Franco, e isso foi denunciado pelo próprio Brizola e aconteceu tudo isso. Bom, e ao longo desses anos todos, a gente vem acompanhando esse processo, né? Em 86, nós tivemos na eleição lá do Rio de Janeiro também, em 82, uma coisa básica, nós tínhamos um mapa para poder controlar esse resultado. E em 86 não tínhamos mais um mapa. A Justiça Eleitoral nos tirou isso. E Brizola foi um homem, né, que viveu esse processo e tornou-se um crítico desse processo. Que, infelizmente, tantos anos depois, Leite, a gente tem absoluta convicção, depois que eu conheci pela internet o Amilcar, depois que conheci a Cida e depois que conheci uma série de outras pessoas dessa área de informática, dessa área da universidade, dessa área acadêmica, pessoas que estudam com seriedade e não têm compromisso outro que não seja com a cidadania, com a questão da verdade eleitoral, que era a grande preocupação de Leonel Brizola, a gente vê que nós temos um processo eleitoral inauditável. E hoje essa realidade ainda prevalece. Nós não temos como conferir o resultado do voto. E é uma coisa tão simples, né? Enfim, e quando o Amilcar tocou nesse assunto aqui, essa máquina de votar que nós usamos no Brasil já foi testada por 50 países e todos eles recusaram, inclusive o Paraguai aqui ao lado. Nós voltamos no próximo bloco com mais informações.